na uretra, no canal da urina, na vulva, na vagina, pode chegar a meningite, pode chegar ao eritema nodoso, a pele está avermelhada e parece que tem uns nós debaixo da pele. Tá? O tratamento existe, mas o melhor é não precisar do tratamento usando preservativo. É uma doença bastante rara. Os sintomas aparecem 3 a 30 dias depois da relação sexual. Então aqui fica um detalhe importante, é o tempo entre a contaminação e os sinais e sintomas. O linfogranuloma venéreo, vocês estão vendo aqui, é uma íngua, na região, aqui a coxa, aqui o final da barriga, é uma lesão dolorosa na íngua, no gânglio e de tamanho aumentado. Essa é uma bastante rara doença, né? Pelo sexo, mas é bastante rara, dolovanose. Eu não me lembro de algum, porque eu sou pediatra, eu tenho contato com obstetras e ginecologistas, tenho que perguntar se tem visto dolovanose, não tem visto, é bastante raro. Mas essas são um tipo de lesões da dolovanose. E para encerrar, algumas lembranças sobre o HIV e AIDS. Basicamente são as mesmas de qualquer doença sexualmente transmissível. Hoje em dia, já há muito tempo, a AIDS, HIV na verdade, HIV é o nome do bichinho, né? O vírus da imunodeficiência humana. Vírus. A AIDS é quando já se instalam os sinais e sintomas. Mas, basicamente, o que eu tenho que fazer para me prevenir da AIDS é o mesmo que eu me previno da gonorreia, da sífilis, da dolovanose, do linfogranuloma venéreo, de qualquer doença sexualmente transmissível. Né? É uma doença, vamos chamar de novo aqui, democraticamente distribuída. Atinge pessoas, não atinge, aliás. Eu peguei através do pé descalço, não tem nada a ver. Não, eu peguei pelo assento do ônibus, talheres e copos, piscina, no vaso sanitário, maçaneta de porta, banho. Não, a transmissão é sexual. A prevenção é tudo, que eu gostaria então de terminar aqui, lembrando vocês. A prevenção é tudo para evitar exatamente o que a gente falou até agora. Né? Então, saber com quem é que eu estou tendo minha vida sexual. Não tem promiscuidade, quer dizer, você conhecer a pessoa com quem eu estou tendo vida sexual. Né? Evitar sexo com desconhecidos. Né? Fazer um exame, isso aqui é do tempo do pré-nupcial, isso fazem algumas décadas. Né? Antes do começo da vida sexual ativa, né? Procurar um ginecologista, um clínico, para saber como é que fazer alguma avaliação, especialmente orientação. Isso nós pediatras, gurizada que começa a ter vida sexual cada vez mais precoce, é importante a gente saber quanto que, né, pelos pais, pela escola, a escola já é um pouco atrasado. Se esperar pela escola, a escola é muito mais informativa do que formativa. Né? A formação deve vir de casa, ou do que é a casa da criança. Mas a gente sabe que muitas vezes hoje o adolescente chega da escola sem nenhuma orientação, e muitas vezes aparece no consultório do pediatra. Quando engravidar, ter todo o acompanhamento do pré-natal, né, e fazer exames ginecológicos de rotina. E está faltando uma parte aqui, não sei se vocês se dão conta. Alguma coisa além disso aqui, vocês acham que está faltando colocar como prevenção? Só a mulher deve se cuidar, o homem não precisa se cuidar de nada. Está faltando exatamente isso. Né? Então, exames pelo homem, o homem ter um clínico com quem ele vai, especialmente quando estiver sentindo muito bem, né? E acompanhar quando necessário, quando já chega numa idade adequada, fazer toque retal, fazer exames de laboratório, para também saber se não tem, isso mais pela parte de câncer, mas também, antes disso, justamente uma avaliação para saber que a pessoa não esteja sendo portador são. Portador são aquela pessoa que tem uma doença e age como se não tivesse. E ao não saber ou não querer saber,
ou saber e não dar atenção, ser um transmissor dessas doenças sexualmente transmissíveis. E aqui uma orientação de como usar o preservativo. Né? Colocar o preservativo na ponta do pênis ereto. Não adianta quando ele ainda está dormindo, não adianta nada. Né? Quando está em estado para funcionar. Apertar o reservatório com os dedos para retirar o ar. Não se preocupe, ele não vai ficar com asfixia, não vai tossir. Né? Apertar justo aquele reservatório, aliás, já falei até, aquela parte da frente serve para o quê? Essa parte aqui. Serve para o quê? O que acontece quando a pessoa tem o homem tem relações sexuais? Ele ejacula. Exatamente aqui é o lugar para onde tem um depósito, onde fique ali e não passe para outros lados. Não usar lubrificante, porque o lubrificante já vem junto com a camisinha. Né? Não usar lubrificante, que daí pode a camisinha escorregar. E na hora H não está no lugar. Né? E após a ejaculação, retirar o preservativo segurando a borda para evitar vazamento. E ainda dar um nó. Não no pênis, mas no preservativo. E para terminar, basicamente é isso que a gente quer, não só em prevenção de AIDS, DST, né? E sim, sempre que a gente vê alguma coisa que chama atenção, observar bem. Né? Observar bem o que está acontecendo. Estou tendo atitudes que fazem eu evitar de ter DST, ou eu estou tendo atitudes que facilitam a instalação do DST. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre o que a gente assim muito rapidamente abordou? Pois não. Sedimentar as bases, com o sono, com a alimentação. Porém, eu acredito, eu sei da Unimed, é uma tarefa bem árdua conseguir, por exemplo, marcar uma consulta com um nutricionista. Poderia comentar alguma coisa? Com certeza. Qual é o seu nome? Tiago. Tiago. Essa pergunta sua seria parecida com a do Tiago? Não. Tá, nós já vamos ouvir. Muito bem colocado pelo Tiago. Justamente para isso, por causa disso, nós temos na Unimed o setor todo de medicina preventiva. E nesse setor, nós temos o Nutriação, que são as consultas com nutricionista lá na Unimed, ou teve, por exemplo, semana passada, sexta-feira, teve em uma empresa que nós fomos lá, não fui eu, foi uma equipe do Nutriação. São 8 a 12 encontros semanais, né, em que, em vez de eu telefonar para uma nutricionista, só tem consulta para fim de abril. Essa consulta feita com mais pessoas, então observar o que uma pessoa pode trazer e dizer assim, isso é uma situação que eu passo também. Eu não consigo comer saladas de frutas, por exemplo. Né? Quais são as opções que eu tenho? Então, orientação nutricional, tanto indo lá, para isso é só telefonar para o 0800 136688, que está no cartão de vocês. Se vocês olharem no cartão da Unimed, está lá, 0800. E saber quando é que é a próxima conjunto de, se não me engano, 8 ou 12 sessões. E nós temos recebido feedback, as pessoas vêm dessas sessões muito mais orientadas. Poxa, eu não sabia que. Né? E até, eu nem tinha ideia, até que uma pessoa desse mesmo encontro falou que ela resolveu a minha falta de vontade de comer frutas fazendo isso, aquilo, com nutricionistas muito bem treinados, muito bem informados. Uma opção. A outra opção é você ir no CMI, Centro Multidisciplinar Integrado, que também é lá na Andrade Neves. Agora nós estamos todos juntos, antes éramos em alguns locais, agora nós unificamos tudo, em que tu tens atendimento por nutricionista na Unimed. É a segunda opção. Então é só telefonar para lá, no 0800. A terceira é os consultórios, que aí tem essa variação. Pode levar uma semana, como pode levar 2 meses. Isso depende muito de a nutricionista terminar de atender um paciente, abrir uma nova vaga. Já no CNI e nesses programas como integração, a situação é muito mais, eu acredito, atende muito mais em tempo,
antes do tempo, em condições, as pessoas saem mais informadas e mais trocando informações. Inclusive tem uma coisa interessante, eu não sei a nutrição, mas o tratamento do tabagismo, tanto o tabagista passivo, como também até o ativo, esse é todas as sextas-feiras, quartas-feiras, às 6h30, quartas às 6h30, nos grupos, muitas vezes as pessoas trocam o WhatsApp entre si. Então, muitas vezes, eu creio que na nutrição também seja assim. Eu estou na dúvida, o encontro foi ontem, e hoje eu fiquei com uma dúvida, será que o meu colesterol, como está, os triglicéridos, como estão, seria adequado eu comer isso e aquilo, colocar isso no WhatsApp do grupo e provavelmente alguém vai dizer, olha, não, naquele encontro de ontem, o que a nutricionista falou para quem tem colesterol, HDL, LDL, seja o que for, alterado, esse tipo de alimentação é adequado, esse tipo de alimentação não é adequado. Então é praticamente um atendimento diário, né, entre as pessoas, e pode, claro, trazer essa pergunta para o próximo dia que o grupo se encontrar. Então são 3 opções. Pois não. Em relação aos exames de sangue focados ao DST, das doenças apresentadas, o senhor falou para a gente aqui, quais delas que não são detectáveis no exame de sangue? Olha, as bem mais comuns são detectáveis: hepatites, HIV, sífilis. HPV também? O HPV eu acho que não. Não, HPV não tem. Não existe ainda, pelo menos que eu saiba, um exame em que se tira o exame e faz no sangue o diagnóstico do HPV. O diagnóstico é feito pela secreção, mais pelo aspecto clínico, mas está me faltando alguns outros, as hepatites, HIV, sífilis, tem mais alguns que agora não estou lembrado, mas assim, são tão raros os outros, né, que quando tem, houve, sei lá, um ano retrasado, no Hemocentro da Unicamp, um caso em que não estava bem, não foi bem manipulado uma transfusão. Mas foi um caso de centenas ou milhares. Então é muito raro o sangue para transfusão não ser adequado. Eu estou lembrado de outros exames agora. Pois alguém levantou a mão lá atrás. Tem cura sífilis, né? Sífilis? Tem. Como é o seu nome? Porque eu sou de Belo Horizonte e eu vim iniciar na minha cidade e estava um surto lá com sífilis. De sífilis congênita, provavelmente você ouviu, né? Sífilis congênita. Todo mundo ouviu a pergunta? Todo mundo ouviu. Então, aqui em Campinas tem havido também alguns surtos de sífilis congênita. O que é isso? É um pré-natal não bem feito, seja porque a gestante não fez pelo menos 7 consultas quando nasce de tempo, 7 consultas nos 9 meses, ou porque, algum erro até do sistema, não foi solicitado um exame, entre eles o de sífilis. Então, não é um surto grande, mas tem havido um caso aqui ou ali, que não deveria ter, de sífilis congênita. A restrição sobre o sexo oral. Como? Tem algumas restrições sobre o sexo oral de DST? Eu não consigo. Você pode falar mais alto, por favor? Alguma restrição que o senhor pode... Sexo oral. É. Muito boa pergunta também. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa vai ser então a nossa última pergunta. Sexo oral. Sim, é um sexo bem mais perigoso de contaminação. Bem mais perigoso. Então, tem gente até que, eu acho que isso não funciona bem, usa até um preservativo, né, pela boca, que não é, primeiro, tira toda a sensação, né, e segundo, não é uma coisa totalmente segura. Né. Então, o sexo oral não é uma maneira segura de ter sexo. Pessoal, são 11h10, eu sei que vocês têm alguma coisa a mais para fazer, além de ouvir alguma coisa sobre DST/AIDS. Eu agradeço o tempo de vocês e volto a dizer que nós estamos à disposição lá na Unimed, nós temos, então, pelo 0800 vocês têm uma porta aberta para opções além do consultório.
médico. Ok? Muito obrigado.